Fala, tropa! Você conhece a Huntech Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! O Botafogo está de volta! O Botafogo está de volta, jogou demais contra o Palmeiras fora de casa. Foi um empate. Dominou a partida e empatou em 0x0. Perdeu muito gol. Culpa do Savarino. E no final, quase que é craque, mas perdeu muito gol. No final, quase um Flaco. Números finais. A única chance do Palmeiras no jogo. Que sim. Alô, a única chance do Você não pode se empolgar com uma vitória, mas pode se empolgar com o empate. A torcida do Botafogo. Tamo junto. Pode, porque eu acho que o Botafogo tem um elenco muito melhor que o elenco do Vasco. Mas não há comparação entre os dois. Vitinho foi bem, né? Na direita. Vitinho muito bem. Tem dois jogadores que precisavam ir bem e foram ontem. Arthur, PK, melhor do jogo pra mim. Mano, melhor do jogo. E o Igor Jesus, não? Não, pra mim foi o Arthur. E outra, faria o gol da vitória se o Savarino não fosse fominha e tivesse passado a bola pra ele. Ia ser o gol do Arthur. Ele quis fazer o gol, né? Tinham 3 indo pra ele, o cara ficando sozinho, cara. Ele olhou. Óbvio. Ele quis encarar. Pode se perdoar o Savarino? Pode. Não, o Savarino é grande jogador. E aí, mérito fora, inclusive, o Savarino do jogo da Libertadores. Não viajou. É o meio articulador que não tem reserva. E aí, mérito do John ou erro do Flaco? Não viajou. Erro do Flaco. Não viajou com a delegação do John. Passará por exame para confirmação de diagnóstico. Qual o diagnóstico? Não sei. O Santos jogou ontem? O Santos entrou no segundo tempo. Pode ser uma reserva do Savarino, né? A ideia O jogou bem, cara. Soube explorar o espaço do Palmeiras. Zagueiro Jair muito bem. Cadê o nome dele, né? Muito bem. Mas ele é muito bom. Agora, como é que não pode... Mas já fala de contratação. Olha só, contratações. Ele é muito bom. Jair é contratação, Arthur é contratação. PK não é a contratação, mas nunca que eu acho que nem o torcedor do Botafogo imaginaria que ele teria qualidade novamente pra ser titular. Ele recuperou ele no início do ano. Ele serviu pra isso, né? deu continuidade de jogo. E era um bom jogador, o PK. Não, ele foi a primeira maior contratação do Botafogo, né? 10 milhões de dólares. Então eu acho isso, o Botafogo tá de volta, cara. E foi bom ver o Botafogo. Eu acho que o Renato Paiva foi muito bem na coletiva. E o Gregory também, quando falou. Marlon Freitas foi mal no jogo. Marlon Freitas e o Savarino. Agora, o ano do Marlon Freitas não tá sendo bom, né? Até agora ainda não. Mas é o capitão da equipe, enfim. Não fez o ano passado espetacular. O ano que ele teve do ano anterior e um outra, desgaste quanto absurdo, tempo o Botafogo não perde pro Palmeiras lá? Sim. Porque até no ano da tragédia, o Botafogo venceu o Palmeiras lá. Então seriam 2 anos, né? E o Palmeiras pelo lá... menos, tem que pensar que... O Palmeiras perdeu pro Corinthians de 1x0 no Allianz, não marcou. Mas não perdeu na Libertadores, pô? Não. Empatou. Foi empate? Ganhou, Eles perderam pro Corinthians e ganhou lá o jogo mais importante brasileiro no ano passado. 3x0. Eles perderam pro Corinthians em casa, não fizeram gol. Foram no Itaquera, não nem ameaçaram em fazer gol. Ontem teve a chance do Flaco no final, mas... Também passou o jogo inteiro sem incomodar, assim, praticamente. Quando tinha bola, trabalhava a bola, mas não incomodava. Tem que falar do gol perdido do Flaco, tem que falar. Foi no final. Tem que falar do estilo de jogo do Palmeiras também. Pô, o cara contratou o Vitor Roque. Você não ajuda o Vitor Roque. Você concorda comigo? Se você contar as chances, o Palmeiras teve uma, que é essa do Flaco, e o Botafogo teve no mínimo as 6. Sim. 5 anos. Porque só de 3 gols que o Savarino perdeu, eu lembro. Que ele bate pra fora, esse que ele não passa pro Arthur... E esse que ele adianta a bola e o Everton pega. 3 aí, só do Savarino. Trabalhada do Everton, que quase gerou uma chance de gol. Teve o Igor Jesus batendo, o Everton fazendo a defesa. Que teve o gol, o que o Flaco perdeu, mas a pressão no final do jogo foi do Botafogo também. Foi do Botafogo. O Botafogo jogou bem, o Botafogo controlou o jogo. Foi melhor o jogo Foi soberano. Foi melhor que o Palmeiras o jogo todo. E isso dá o tom, se o Botafogo contra o Flamengo não conseguia ser competitivo. Então o Botafogo resgatou o espírito de competição. Isso já é... E resgatou outra coisa, organização. Botafogo foi um time muito Então vamos organizado. lá, aí você tá falando da organização. Renato Paiva, gostou do que viu Gostei até agora? muito. Mas assim, comprovo que eu queria ver em campo o papo que a gente teve com ele aqui, principalmente até em off e tal. Você viu o vídeo dele conversando com o Patrick de Paula? Que tem ideias de jogo. Sim. E se você for ver taticamente, você não dá pra botar ali o Patrick como um 10, de fato, ele modifica o Botafogo do Arthur Jorge. Não é o mesmo Botafogo, ali com peças apenas trocadas. O PK, ele faz um meio campo ali com o PK um pouquinho mais adiantado, mas acho mais um tripé ali no meio campo com o Gregory e o Marlon. Pra dar uma sustentação PK, no giro da bola, né? Aí você tem o Arthur de um lado, do outro o Savarino, que atuou mais até, se eu não me engano, pelo lado esquerdo,
né? E o Igor Jesus centralizado. Ele povou o meio pra liberar as pontas. É isso. E aí vai fazendo o jogo muito. girar assim, tá ligado? Funcionou muito. Grande jogo dos laterais do Botafogo. Mas você viu a cena dele com o PK no final do jogo? Conversando sobre tática aí? Eu achei isso maneiro pra caralho. Sim. Cara, o Botafogo ainda vai pegando o cara assim, uma falando coisa assim, que me irmão, eu quero impressionou, isso aqui. o Botafogo que inicia o campeonato, o elenco é melhor do que o que inicia o campeonato passado. Eu não tinha parado pra fazer esse exercício. É porque já começa os jogadores que chegaram. Você pode falar que o 11 é pior. Não, o 11 é melhor do que o do ano passado. Eu acho o 11 melhor. Ano passado o Botafogo é que é o Luiz Henrique e o Almada. Não tinha o Almada. Ah, tá, não. Tu tá falando do início, tá? Início, primeira rodada do Brasileiro. Ano passado o Botafogo perfeito. perde pro Cruzeiro. É o primeiro jogo do Brasileiro no ano passado. Achei que tá falando do Brasileiro do ano passado. E o time tem Jefinho, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Esse é o trio de ataque do Botafogo. Se você comparar o Botafogo desse ano, ele tem um time melhor e um elenco melhor do que o que iniciou o Brasileiro no ano passado. Mas já tinha o Sem Luiz contar a Henrique, já era janela do melhor. meio do ano. Só o Luiz. O Jefinho não, mas o Luiz Henrique já era... O Luiz Henrique já era tido como pra ser... Não, era muito cobrado pra ser o craque do time. Aí depois pega as escalações aqui. Você não tinha o Alex Telles. Você não tinha o Vitinho. Você não tinha o Almada. Você não tinha Igor Jesus. Esse primeiro Botafogo... A goleada contra o Juventude ano passado é qual rodada? Tu lembra? Segunda, terceira. Que vai ter o próximo jogo do Botafogo no Brasileiro é contra o Juventude. E agora o Juventude em casa. Esse Botafogo já começa o ano com esses jogadores já na janela no meio do ano passado. Já começa mais encorpado, mesmo sem Almada e o Luiz Henrique. Já é certo que vai chegar o Wendel e o Wesley, né? O Wendel, pra mim, que deve ser esse terceiro homem que ele já tá preparando. Não, o Renato disse pra mim no camarote que já é certo. Já é certo. Mas falar, isso é importante porque eu acho que ele já tá montando o time pensando na chegada do Wendel, porque o Wendel é esse terceiro homem de meio de campo. Ele é esse Patrick de Paula. Ele não é um 10, ele não é um 8, ele é um 8. Mas ele faz gol e dá cesta pra caralho na Rússia. Ele não é um 10 nem um 5, ele é um 8. E eu acho isso, cara. Foi muito animadora a estreia do Botafogo. Acho que mostra que o Botafogo continua com, assim, depois das mudanças que fez, tem hoje um grande elenco, eu acho, pra brigar pelo bicampeonato brasileiro. O Botafogo vai brigar pelo bicampeonato brasileiro. E tem um mundial no ano. Eu acho que a incógnita era o trabalho do Renato Paiva. Ele, primeira amostra, continua sendo. Continua sendo, mas ele mostrou algo... Eu espero, assim, 5, 10 rodadas pra entender a cara. Não tem, pra entender a cara. Acho que... Mas também acho um bom time na mão. Também acho que tem condição de fazer um bom trabalho. Mas tem que ver, porque... Espero uns 4, 5 jogos pra entender qual é a cara dele. No Bahia, ele que se demitiu. E ele não tinha o elenco que o Bahia teve depois. Mas jogava mal. Sim, mas ele não teve o grupo que o Bahia teve depois. Chegou depois dele. Lá ele pegou um Toluca lá e fez um bom trabalho. E teve gente descartando o Botafogo pra brigar por título esse ano. E o Botafogo, pra mim, tá de volta à disputa pelos títulos desse ano. Eu vou criticar o Botafogo pelo si mesmo. O time que o Botafogo tem, que é certo que ele vai ter, lógico que ele vai brigar. Não, e com potencial financeiro. Só não vai brigar se... Mas todo mundo... Só não vai brigar se o técnico não encaixar. Então, era uma incógnita. A gente não tinha visto nenhum jogo dele. É uma incógnita, gente. Mas eu acho que... Eu acho que fez um grande jogo, jogou melhor que o Palmeiras, tem um trabalho contínuo. E é isso, cara. Não saiu com a vitória porque o Savarino perdeu 3 gols. Pra mim. E lembrando... Isso. Claramente isso. Também tem isso. O lado do Palmeiras, nossa senhora. O lado do Palmeiras, Jesus Cristo, né? É o mesmo jogo modorrento, chato pra cacete de assistir. Cheio de alternativa, tá? Fala da bola aérea do Vasco mas o centroavante é o Vitor Roque. Cara, eu vi os 3 últimos jogos. O Vitor Roque não é centroavante de bola aérea. Eu vi os 3 últimos jogos. Itaquera, em casa, fora e agora. Mano, tu tem o Vitor Roque, o cara ele não é colocado em situação. O cara tem um jogo inteiro assim. Não recebe uma bola. O Palmeiras não monta nenhum time que é pra chamar o adversário pro campo e puxar um contra-ataque com ele, pro campo aberto, que ele também fazia muito gol no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, assim. Não. É um nada. Então, mas quando, Marcos Rocha, bola. Mas o Palmeiras. Gia e bola. O Palmeiras, eu espero, porque assim, quando. Estevão, vai lá, resolve aí. Nunca vai ser o Palmeiras que encanta. A galera quer botar isso, não, o Palmeiras nunca encantou. Mas não é nem encantar, é jogar bola. Sim, mas o Palmeiras, quando ele vai chegar, eu espero mais, porque quando esse futebol que o Abel implementa funciona, não encanta, mas funciona, ele se torna um time pra brigar pelo título brasileiro também. E às vezes demora um pouco. Tem bons jogadores, é boa bola parada, faz gol. A chance mínima dele ser demitido antes da Super Mundial. Eu acho uma maluquice isso aí. Não, ele não vai Ele até criticou a torcida do Palmeiras, que a torcida do Botafogo tava gritando. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável dele também. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Ele pode sair. Isso é inacreditável. Ano passado o Palmeiras não ganhou nenhum título de expressão. Não tem que gritar, é campeão, caralho, pô. A torcida do Botafogo tá certa e ele tá errado em criticar a própria torcida dele. Quando foi, ninguém gritou na época. Já tava exigindo. Que porra é essa,
óbvio, mano. tu ganhou. Ficou de mimado. É a situação, é a situação. Tu vai pegar pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro o time que você ganhou diretamente, é óbvio que você vai... Cara, o Abel Ferreira tem a certeza que inventou o Palmeiras. Eu tenho certeza disso, pô. Ele acha que é o dono do Palmeiras. É bizarro. Essa parte que como ele trata. Fica puto. Não, e ele respondendo o jornalista da Jovem Pan. Eu acho tá perdendo a linha já. Eu acho Muito tempo, né? Eu acho que, assim, o Palmeiras tem que começar a olhar mercado de treinadores. Não é nem pra trazer agora, é pra... Mano, tem que... Eu acho que eu já ouvi estudar, né? eu já ouvi de palmeirense que ele é o último ano do Abel, né? Mas assim... Chegando no final sem do ano... título, Se ficar... Mas sem título, a gente só vai saber no final do ano. Não, tu falou... Mas pode acontecer sem ele título, rodar. é certeza. Pode acontecer ele rodar de uma Libertadores precoce e pedir o boné. Gente, o Corinthians, ele não pratica um futebol. O Corinthians foi eliminado na Libertadores, gente. Sim, O Corinthians foi eliminado na Libertadores, tomou 3x0 no Barcelona de Guayaquil fora. O Corinthians fez o Palmeiras... O Palmeiras fez o Corinthians parecer o Real Madrid, pô. Controlou com o Palmeiras. Assim, jogou a hora que quis, não sofreu, tá na conta dele. Você lembra do Corinthians que o Flamengo recebeu do Felipe? Felipe falou... Eu não achei que foi um amasso, não. Não é amasso, mas assim... O Palmeiras não dominou o jogo em momento nenhum, Teve perdendo. pênalti, né? Aí como é que foi o pênalti? Uma ausência do Félix Torres, pô. Uma falta de... Quase que ele faz de novo. Ele faz duas Não, ele seguidas. foi expulso. O Felipe, quando pega o Flamengo contra o Corinthians, tem um jogador expulso e tira o Gabigol e bota o Fabrício, quando vai explicar. Não, o time dele tem dificuldade de fazer gol. Eu vou ficar fechadinho que eles vão fazer gol. Sabe por que ainda... O Corinthians não criava chance. Sabe por que é inadmissível o Palmeiras jogar dessa forma? Porque, por exemplo, é inadmissível o Palmeiras jogar menos que o Botafogo. Gente. É inadmissível. O elenco tá aí, a base é a mesma, o técnico é o mesmo. E é o primeiro jogo do Botafogo na temporada. Ele girou o elenco paulista, fez minutagem, tipo assim, de carga, girou todo mundo. Ao mesmo tempo que eu peço calma em relação à análise sobre o Renato Paiva no Botafogo, porque é o primeiro jogo, já deu mostra positiva, mas é o primeiro jogo. Mas não pode... Mas você concorda comigo que impressionou de uma forma muito positiva. Sim. Porque, assim, pelo que você tá falando. Sim. O Palmeiras, isso que a gente tava discutindo aqui no início. O Palmeiras é o time que chegou na final do Paulista, não foi campeão, mas chegou na final. Eliminou o São Paulo, beleza. Eu já teve um mês, né? Mas assim, tá aí trabalhando com o Abel. É bom pra quem chega pra caramba. É bom pra quem chega. É bom, é bom. Mas assim... Pra quem é bom, funciona um mês. E sabe o que tem aí? São 12 rodadas até a paralisação de um mês pro Super Mundial. O que vai ter? É a 12ª rodada, se eu não me engano, né? O que vai ter de gente que vai esperar até a 12ª rodada pra segurar técnico e demitir? Falar assim, por exemplo, não sei, se o Abel tiver mal até a 12ª rodada... Eu já não acredito nisso aí, mas o Abel vai pro Mundial. Igual o Mano Menezes. Mano Menezes. Deixaram pra demitir na primeira. Nem esperou. E tem Mundial também. Mas é porque tem Mundial. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!